O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Os descendentes de Parós, 2172, de Cefatias, 372, de Ará, 775, de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2812, de Elão, 1254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgad, 1222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bessai, 323, de Jorá, 112, de Assum, 223, de Gibar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Netofate, 56, de Anatote, 128, de Asmafete, 42, de Criate, Jearim, Kefira e Beerot, 743, de Ramá e Jebá, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Ilô, de Adi, de Iono, 725, de Jericó, 345, de Sena, 3630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá, 973, de Imer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias, 74, os cantores e os descendentes de Asaf, 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139, os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Zufa, Tabaot, Queros, Padom, Lebaná, Hakabá, Acubi, Acabe, Sanlai, Anã, Iudel, Gaar, Recaías, Ezim, Decodão, Jazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asná, Meunim, Neufuzim, Makuduk, Hakussar, Arur, Baslut, Meida, Mahar, Sambarcos, Cícera, Hatamá, Nessias e Atita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiel, Poquerete, Ezebaim e Ami, o total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Temeu-Melá, Teuarsan, Querub e Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas, pois havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então veja que esse foi o capítulo 2º do segundo livro, aliás, do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1. Meu propósito nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, isso eu quero fazer de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último. Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Valeu! O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Os descendentes de Parós, 2172, de Cefatias, 372, de Ará, 775, de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2812, de Elão, 1254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642,
de Bebai 623, de Asgad 1222, de Adonicão 666, de Bigvai 2056, de Adim 454, de Ater por meio de Ezequias 98, de Bessai 323, de Jorá 112, de Assum 223, de Gibar 95, os da cidade de Belém 123, de Netofate 56, de Anatote 128, de Asmafete 42, de Criate Jearim, Kefira e Beerot 743, de Ramai Jebá 621, de Micmas 122, de Betel Iaí 223, de Nebo 52, de Magbis 156, do Outro Elão 1254, de Arim 320, de Ilô, de Adi, de Iono 725, de Jericó 345, de Sena 3630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá 973, de Imer 1052, de Pazur 1247, de Arim 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias 74, os cantores e os descendentes de Asaf 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 139, os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Zufa, Tabaote, Queros, Padom, Lebaná, Hakabá, Acubi, Acabe, Sanlai, Anã, Iudel, Gaar, Recaías, Ezim, Decodão, Jazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asná, Meunim, Neufuzim, Makuduk, Hakussar, Arur, Baslut, Meida, Mahar, Sambarcos, Cícera, Ratamá, Nessias e Atita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiel, Poquerete, Ezebaim e Ami, o total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Temeu-Melá, Teu-Arsan, Querub e Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas, pois havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com as suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então veja que esse foi o capítulo 2º do segundo livro, aliás, do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1. O meu propósito nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, isso eu quero fazer de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último. Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Valeu! O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Os descendentes de Parós 2172, de Cefatias 372, de Ará 775, de Paat Moabe por meio da linhagem de Jesuá e Joabe 2812, de Elão 1254, de Zatu 945, de Zacai 760, de Bani 642, de Bebai 623, de Asgad 1222, de Adonicão 666, de Bigvai 2056, de Adim 454, de Ater por meio de Ezequias 98, de Bessai 323, de Jorá 112, de Assum 223, de Gibar 95, os da cidade de Belém 123, de Netofate 56, de Anatote 128, de Asmafete 42, de Criate Jearim, Kefira e Beerot 743, de Ramai Jebá 621, de Micmas 122, de Betel Iaí 223, de Nebo 52, de Magbis 156, do Outro Elão 1254, de Arim 320, de Ilô, de Adi, de Iono 725, de Jericó 345, de Sena 3630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías,
por meio da família de Jesuá 973, de Imer 1052, de Pazur 1247, de Arim 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias 74, os cantores e os descendentes de Asaf 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 139, os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Zufa, Tabaote, Queros, Siapadon, Lebaná, Hakabá, Acubi, Acabe, Sanlai, Anã, Iudel, Gaar, Recaías, Ezim, Decodão, Jazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asná, Meunim, Neufuzim, Makuduk, Hakussar, Arur, Baslut, Meida, Mahar, Sambarcos, Cícera, Ratamá, Nessias e Atita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiel, Poquerete, Ezebaim e Ami, o total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Temeu-Melá, Teu-Arsan, Querub e Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas, pois havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com as suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então veja que esse foi o capítulo 2º do segundo livro, aliás, do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1. O meu propósito nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, e eu já consegui concluir os seguintes livros: Gênesis, isso eu quero fazer de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último. Então eu já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Valeu! O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Os descendentes de Parós 2172, de Cefatias 372, de Ará 775, de Paate Moabe por meio da linhagem de Jesuá e Joabe 2812, de Elão 1254, de Zatu 945, de Zacai 760, de Bani 642, de Bebai 623, de Asgad 1222, de Adonicão 666, de Bigvai 2056, de Adim 454, de Ater por meio de Ezequias 98, de Bessai 323, de Jorá 112, de Assum 223, de Gibar 95, os da cidade de Belém 123, de Netofate 56, de Anatote 128, de Asmafete 42, de Criate Jearim, Kefira e Beerot 743, de Ramai Jebá 621, de Micmas 122, de Betel Iaí 223, de Nebo 52, de Magbis 156, do outro Elão 1254, de Arim 320, de Lod, Adid e Iono 725, de Jericó 345, de Sena 3630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá 973, de Imer 1052, de Pazur 1247, de Arim 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias 74, os cantores e os descendentes de Asaf 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 139, os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Zufa, Tabaote, Queros, Siapadon, Lebaná, Hakabá, Acubi, Acabe, Sanlai, Anã, Iudel, Gaar, Recaías, Ezim, Decodão, Jazão, Uzá, Pazeia, Bezai,
Asna, Meunim, Neufuzim, Makuduk, Hakusar, Arur, Baslut, Meida, Mahar, Sambarcos, Cícera, Ratamá, Nessias e Atita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiel, Poquerete, Ezebaim e Ami, o total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Temeu-Melá, Teuarsan, Querube e Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas, pois havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com as suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então veja que esse foi o capítulo 2º do segundo livro, aliás, do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1. O meu propósito nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, e eu já consegui concluir os seguintes livros. Gênesis, isso eu quero fazer de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último. Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Valeu! O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ará, 775, de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2.812, de Elão, 12.54, de Zatu, 9.45, de Zacai, 7.60, de Bani, 6.42, de Bebai, 6.23, de Asgad, 1.222, de Adonicão, 6.66, de Bigvai, 20.56, de Adim, 4.54, de Ater, por meio de Ezequias, 9.8, de Bessai 323, de Jorá 112, de Assum 223, de Gibar 95, os da cidade de Belém 123, de Nertofate 56, de Anatote 128, de Asmafete 42, de Criate Jearim, Kefira e Beerot 743, de Ramá e Jebá 621, de Micmas 122, de Betel e Ai 223, de Nebo 52, de Magbis 156, do outro Elão 1254, de Arim 320, de Ilô, de Adi, de Iono 725, de Jericó 345, de Sena 3630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá 973, de Imer 1052, de Pazur 1247, de Arim 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias 74, os cantores e os descendentes de Asaf 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 139, os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Zufa, Tabaote, Querosiá, Padom, Lebaná, Hakabá, Acubi, Acabe, Sanlai, Anã, Iudel, Gaar, Recaías, Ezim, Decodão, Jazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asná, Meunim, Neufuzim, Makuduk, Hakusar, Arur, Baslut, Meida, Mahar, Sambarcos, Cícera, Ratamá, Nessias e Atita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiel, Poquerete, Ezebaim e Ami, o total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Temeu-Melá, Teuarsan, Querube e Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família,
mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas, pois havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então veja que esse foi o capítulo 2º do segundo livro, aliás, do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1. Meu propósito nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, e eu já consegui concluir os seguintes livros. Gênesis, isso eu quero fazer de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último. Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Valeu! O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ará, 775, de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2812, de Elão, 1254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgad, 1222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bessai 323, de Jorá 112, de Assum 223, de Gibar 95, os da cidade de Belém 123, de Netofate 56, de Anatote 128, de Asmafete 42, de Criate Jearim, Kefira e Beerot 743, de Ramai Jebá 621, de Micmas 122, de Betel Iaí 223, de Nebo 52, de Magbis 156, do Outro Elão 1254, de Arim 320, de Ilô, de Adi, de Iono 725, de Jericó 345, de Sena 3630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá 973, de Imer 1052, de Pazur 1247, de Arim 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias 74, os cantores e os descendentes de Asaf 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai 139, os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Zufa, Tabaote, Queros, Padom, Lebaná, Hakabá, Acubi, Acabe, Sanlai, Anã, Iudel, Gaar, Recaías, Ezim, Decodão, Jazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asná, Meunim, Neufuzim, Makuduk, Hakussar, Arur, Baslut, Meida, Mahar, Sambarcos, Cícera, Ratamá, Nessias e Atita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiel, Poquerete, Ezebaim e Ami, o total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Temeu-Melá, Teuarsan, Querube e Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas, pois havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos.
Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com as suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então veja que esse foi o capítulo 2º do segundo livro, aliás, do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1. O meu propósito nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, e eu já consegui concluir os seguintes livros. Gênesis, isso eu quero fazer de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último. Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Valeu! O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Os descendentes de Parós, 2172, de Cefatias, 372, de Ará, 775, de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e Joabe, 2812, de Elão, 1254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgad, 1222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bessai, 323, de Jorá, 112, de Assum, 223, de Gibar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Netofate, 56, de Anatote, 128, de Asmafete, 42, de Criate, Jearim, Kefira e Beerot, 743, de Ramá e Jebá, 621, de Micmas, 122, de Betel e Aí, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Ilô, de Adi, de Iono, 725, de Jericó, 345, de Sena, 3630, os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá, 973, de Imer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, por meio da linhagem de Rodavias, 74, os cantores e os descendentes de Asaf, 128, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139, os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Zufa, Tabaot, Queros, Padom, Lebaná, Hakabá, Acubi, Acabe, Sanlai, Anã, Iudel, Gaar, Recaías, Ezim, Decodão, Jazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asná, Meunim, Neufuzim, Makuduk, Hakussar, Arur, Baslut, Meida, Mahar, Sambarcos, Cícera, Hatamá, Nessias e Atita, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atiel, Poquerete, Ezebaim e Ami, o total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Temeu-Melá, Teuarsan, Querub e Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio de Urim e do Tumim. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas, pois havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com as suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro e 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Então veja que esse foi o capítulo 2º do segundo livro, aliás, do livro de Esdras. Próximo vídeo, capítulo 3, vídeo anterior, capítulo 1. O meu propósito nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, e eu já consegui concluir os seguintes livros. Gênesis, isso eu quero fazer de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último.
Então já concluí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou em Esdras. Valeu! O segundo capítulo do livro de Esdras trata sobre a lista dos exilados que voltaram. É um capítulo bem extenso, são 70 versos, mas vamos lá. Esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná.